Olá, queridos, que a paz esteja convosco, onde quer que você esteja, na sua casa, assistindo pelo seu celular, pelo seu computador, enfim, que você seja muito bem-vindo à nossa reunião online nesses tempos tão difíceis, mas nós cremos que é o Espírito Santo que trabalha e que nos faz estar no mesmo propósito, amém? Quero te convidar a você fazer uma oração comigo. Eu sei que muitas vezes você pode estar atarefado aí, mas que você acalme o seu coração por alguns instantes, que você coloque o seu foco no Senhor, né? Vamos orar, vamos pedir, Senhor, que o Senhor esteja dirigindo esse tempo, esse culto vida, Senhor Deus, esse ponto 8 da estação vida, Deus, nós queremos celebrar porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós queremos continuar celebrando. A cada semana, Deus, nós vemos o Senhor nos sustentando, nós vemos o Teu agir, Deus, e isso faz com que nós tenhamos desejo de louvá-lo, Senhor, pelo que Tu és, pelo que Tu tens feito também a nós. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, e nos dá um tempo de comunhão, de celebração e de alegria na presença do Senhor. Vamos nos alegrar na Sua presença. Se você quiser, bata palmas na sua casa. Tua luz rompeu minha noite, trazendo a alegria. Tua graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tua mão tem me erguido a um alto lugar. Teu louvor no meu coração me fez no vale a te cantar. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado, celebre, meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Diga assim, ó: é assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. É louvando que vencemos. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. Declare: somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais. Tens transformado meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado, declara isso, meu pranto em festa. Tens transformado minha tristeza em alegria. Obrigado, Senhor, pelo que tens feito nesses dias no meio do seu povo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Te bendizemos, Deus. Glorificado seja o Teu nome em toda a terra, Senhor. Oh, te bendizemos. Que o mundo caia ao nosso redor, confiamos em Ti, confiaremos em Ti.
Acredite, querido, o Senhor vem ao teu favor, vem ao teu encontro nesta hora. Ele enxuga as tuas lágrimas. Só Ele conhece o que você tem passado. Oh, mesmo assim, não deixe de adorar, não cesse de adorar. Que o seu louvor seja sincero em meio à luta. Ou se o seu coração está alegre pela bondade do Senhor, também cante louvores. Aleluia. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma, vamos dizer juntos aí. Minha alma está segura em ti. Sabe bem, que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Único Deus, Criador, Redentor, Salvador. Adore ao Senhor, meu irmão. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. troque o seu fardo pelo do Senhor nessa noite. Escuro e canta em ti, pois o teu fardo é leve. Seguro estou, Deus, é leve. Descanso, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Agora eu posso dizer, sou filho. aleluia, louvado seja Deus.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz seja com todos, que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós estamos no nosso culto vida e nós queremos abençoar agora você que vai contribuir na obra de Deus, você que vai devolver o seu dízimo, você que vai ofertar, tanto pelo Pix, que é o pix@centraleq.com, ou pelo PicPay. Você pode procurar aí EQ Central Londrina e você vai estar fazendo a sua contribuição em nome do Senhor. E depois você envia o seu comprovante para o 3356-2718, vai estar aparecendo aí na tela. Que Deus te abençoe. Vamos orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nós oramos e abençoamos os teus filhos que contribuem na tua casa. Pai, nós abençoamos os teus filhos que semeiam em nome do Senhor, que eles possam colher 30, 60, 100 por um, conforme a tua palavra. Nós oramos agora e que eles possam receber a tua bênção no nome santo e bendito de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, beijando a tua cura. Não levo por te pertencer. Que bom estarmos juntos neste culto vida, queridos, nessa estação vida que Deus tem nos abençoado tanto, através dessa sequência de mensagens. Deus tem revelado a nós, a nossa igreja, o propósito que temos nas nossas vidas, e que dia após dia possamos desenvolver isso, aperfeiçoar isso e viver aquilo que Deus tem para nós. Eu quero ler com você o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43, e Jesus diz assim, Jesus diz: quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Glória a Deus. Quando a gente fala sobre grandeza, naturalmente vem um entendimento da expressão de poder, de posses, de riqueza, de posição, status, prestígios, entre outras coisas. Quando a gente fala de grandeza, o conceito que o mundo nos dá, o conceito que o mundo apresenta a nós, é essa sensação de que se nós estamos num lugar onde as pessoas precisam correr atrás de nós, onde as pessoas, elas dependem de nós, então é porque nós estamos num lugar de sucesso, nós estamos num lugar que é bom para se alcançar. Mas não é assim que a palavra de Deus, e não é assim que o próprio Deus procura em nós, quando se diz a respeito de grandeza. A medida que Deus usa para ver o quanto nós somos grandes, não é esta. A medida que Deus usa para discernir em nós a nossa grandeza, é a capacidade que nós temos de servir. E é sobre isso que nós vamos falar nesse culto. Servir, nós somos chamados para servir. Um dos propósitos das nossas vidas é o servir a Deus, que passa por servir as pessoas. Mas o servir daquela maneira de usarmos daquilo que Deus tem nos dado, de colocarmos à disposição de outros aquilo que Deus tem entregue a nós. Tudo que Deus já nos deu, tudo que Deus já fez por nós e aquilo que Ele continua fazendo por nós, à medida que nós temos a capacidade de compartilhar isso, de propagar isso a outras pessoas e alcançando essas pessoas através daquilo que Deus tem nos dado, essa é a medida da grandeza que Deus quer encontrar em nós. A nossa capacidade de servir. Por isso Jesus diz: quem quiser ser o maior, deve se tornar servo. Na última Santa Ceia, onde Jesus estava com os seus discípulos, naquela noite onde Jesus estava falando coisas tão profundas para os discípulos, e ali estavam os 12 discípulos, e uma das conversas entre eles ali, era justamente essa: quem dentre nós estará sentado num lugar mais privilegiado lá no reino dos céus, mais perto de Jesus?
Eles ainda não tinham esse entendimento, talvez eles não tinham essa percepção que muitos ainda hoje não têm, achando que alcançarão a grandeza e alcançarão o propósito da sua vida somente através das realizações profissionais, materiais e até sentimentais. Mas se nós queremos viver o propósito de Deus, se nós queremos ser uma igreja que vive o propósito de Deus, se nós queremos que na nossa casa, as nossas famílias vivam e desfrutem do propósito que Deus tem para nós, um deles é o servir. E nós precisamos aprender a servir a cada dia. A palavra de Deus nos dá exemplos disso. A Bíblia nos mostra que é possível servir. E o quanto isso é importante, o quanto isso é transformador e abençoador, não só a nós que servimos, mas aqueles que são alcançados pelo nosso serviço. O quanto isso pode abençoar, transformar a vida, transformar a história de centenas de pessoas. Não sabemos onde pode chegar os frutos de uma pessoa que se compromete com o serviço a Deus. Esses frutos podem ser enormes, muito maiores do que a gente pode imaginar. E às vezes você se limita, às vezes você se fecha, às vezes você não se envolve, não se compromete com o servir a Deus. Mas quem sabe uma pessoa que talvez você nem conhece, precisava da sua atitude. Estava lá precisando que você se despertasse, que você se colocasse à disposição de Deus e fizesse aquilo que você foi chamado a fazer. Queridos, eu e você, todos nós somos chamados para servir. Deus nos comissionou para isso. É a expectativa do coração de Deus que sejamos atuantes na sua obra, no seu reino. Era a expectativa do coração de Deus que nós sejamos um povo que se desperta a isso, a manifestar aquilo que Ele fez nas nossas vidas, a manifestar isso ao mundo. E isso certamente, quando a igreja entender, certamente vamos poder experimentar um novo tempo na nossa geração, nos nossos dias, porque o mundo precisa de um povo que se desperte para servir, para propagar, anunciar o reino de Deus, das diversas formas que isso pode acontecer. A palavra nos mostra, por exemplo, o exemplo de Davi. E aqui no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36, a Bíblia mostra aqui talvez um versículo que seja um resumo da vida de Davi e fala aquilo que é o mais importante que Davi poderia ter feito. A Bíblia diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, Davi então adormeceu. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus na sua geração, então ele adormeceu. Sabe, Davi foi um homem de grandes conquistas. Davi foi um grande guerreiro. Davi foi um grande rei, o maior rei de Israel. Grandes conquistas. Mas quando a Bíblia resume a história de Davi em apenas uma linha, em apenas meio versículo, o que chama a atenção aqui é o fato de que Davi serviu ao propósito de Deus. Deus tinha um propósito a cumprir através de Davi, e ele serviu a este propósito. Serviu a este propósito, servindo a sua geração. Olha como são as coisas. Se nós queremos servir a Deus, e muitos dizem isso, eu quero servir a Deus. Muitos procuram um pastor, dizendo: pastor, o que eu posso fazer para servir a Deus? Davi serviu ao Senhor de que maneira? Servindo a sua geração. Se nós queremos servir a Deus, nós precisamos servir a nossa geração. Nós precisamos servir as pessoas. Nós precisamos compartilhar e transmitir aquilo que Deus tem dado a nós no nosso tempo e enquanto há tempo. Porque chega um momento que já não teremos mais a condição, a possibilidade de servir, mas que possamos viver os nossos dias, os dias que Deus nos dá para manifestar isso de forma que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui está a chave: Davi serviu a sua geração conforme Deus quisesse que ele assim fizesse. Davi serviu, se colocou à disposição de Deus, se colocou como ele era autoridade sobre o povo, ele era o rei de Israel, mas ele não estava ali
por uma posição, ele não estava ali pelo status, ele não estava ali pelo cargo, ele estava ali como um instrumento de Deus. E Deus se agradou do coração de Davi. Porém, ao final de tudo, o que fica não são as grandes conquistas. O que fica ao final de tudo não é a riqueza que Davi construiu. O que fica ao final de tudo é a história, o legado que ele deixou através do seu serviço. E porque Davi serviu ao Senhor, Deus se agradou do coração dele. E em Mateus capítulo 20, Jesus chama os seus discípulos, a partir ali do versículo 25. E Jesus diz assim para os discípulos: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, sobre as nações. Mas Jesus diz: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser servo. E ele continua dizendo: e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Jesus usa essa expressão semelhante ao Filho do Homem. Jesus está nos chamando a colocar a nossa vida neste paralelo junto com a vida dele, com a trajetória dele. Jesus foi até o ponto de entregar a sua vida por muitos. E isso é o servir. É claro que é uma caminhada, é um aprendizado, é um crescimento. E nós estamos nesse processo. Eu creio que você está nesse processo. Nós, como liderança aqui na IAQ Central, você que é líder de célula, você que trabalha em qualquer que seja departamento, você precisa estar nesse processo. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, mas o nosso objetivo deve estar nisso, em servir de tal maneira, assim como Jesus serviu e se entregou sem reservas, assim nós precisamos fazer, assim nós precisamos ser. Nós não somos chamados para exercer domínio e poder, nós não somos chamados para exercer cargos dentro da igreja, mas nós somos chamados para servir, de acordo com a vontade de Deus, e a cada dia, aprendendo, sendo aperfeiçoado, sendo treinado, sendo capacitado, e desenvolvendo aquilo que Deus tem nos dado, que nós possamos crescer no serviço, na obra de Deus, na casa de Deus. É claro que vão existir obstáculos. Quem nunca se frustrou ao tentar ajudar alguém? Quem nunca se frustrou tendo a melhor das intenções? Davi mesmo se frustrou diversas vezes com o povo de Israel. Quem nunca se frustrou? E essas frustrações, elas vêm. Mas nós precisamos superar isso, porque quando nós nos colocamos à disposição de Deus para servir, nós não podemos olhar para as pessoas. Estamos aí sim servindo as pessoas, mas o nosso propósito é servir acima de tudo a Deus. Querido, se alguém te magoar, se alguém te machucar, se alguém te ofender na caminhada, onde você estava tentando ajudar, abençoar, a ser um instrumento de Deus, mas alguém te feriu, alguém te machucou, não olhe para essa situação, olhe para Jesus. Davi serviu a Deus, servindo a sua geração. Nós estamos, primeiro de tudo, servindo a Deus, abençoando as pessoas. Mas se a frustração vier, o nosso olhar precisa sair desse plano terreno e precisamos olhar para o alto e entender que aquele a quem nós verdadeiramente servimos, este não falha, este não nos frustra. Esse não nos condena, esse não aponta os nossos defeitos, esse não é aquele que nos julga, assim como o mundo nos julga, como as pessoas às vezes nos julgam. O Senhor está conosco, o Senhor é por você, e o Senhor se alegra quando você tem esse coração dedicado a abençoar. As pessoas, elas preferem ser servidas, elas às vezes lutam contra o servir. E a gente percebe isso quando a gente tenta se aproximar, abençoar. A gente vê que as pessoas às vezes até tentam tirar proveito de nós. Essas são as frustrações de quem está no ministério, de quem está num cargo de liderança, de quem está querendo trabalhar na obra, no reino de Deus, na igreja. Isso acontece com as pessoas.
que estão envolvidas com isso, mas Deus nos chama a olharmos para o alto. E quando nós olhamos para o Senhor, que espera de nós essa atitude, nós vemos que Deus está ali, olhando por nós, nos capacitando, nos abençoando, nos dando discernimento, sabedoria, e assim nós vamos vencendo. E queridos, quando a gente olha ali Jesus dizendo assim, olha, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, nós precisamos de lembrar que Jesus em nenhum momento desistiu do seu chamado. Jesus em nenhum momento negociou o seu chamado. Jesus em nenhum momento abriu mão daquilo que ele sabia que ele deveria fazer, que era o propósito do Pai a respeito dele. Jesus foi até o fim e suportou e superou todas as barreiras, todas as frustrações. Deus não nos olha como pessoas que devem se abalar com isso, com essas situações contrárias. Deus nos olha como pessoas que estão sendo capacitadas por Ele a cada dia, e nós devemos caminhar na força do poder de Deus. Deus é aquele que pode te ajudar, que pode te fortalecer. Deus é aquele que pode te curar para que você esteja pronto a servir e trabalhar no reino de Deus, na obra do Senhor. Eu entendo que muitas pessoas, antes de se lançarem para a obra, para o reino, para servir a Deus, precisam ser curadas, precisam ser ministradas, mas Deus é aquele que cura e Ele quer te curar. Se há algum trauma na sua vida, se há alguma resistência, se há alguma barreira em você, não é motivo para que você deixe de servir. Se você precisa ser curado, então procure maneiras de ser curado. Procure um líder, procure um pastor. Entre num processo de restauração, mas não há desculpas e não pode haver barreiras, porque Deus está pronto a nos curar, a nos fortalecer, a nos colocar de pé, para que nós possamos viver esse propósito maravilhoso de servi-lo. Quando servimos a Deus, entendemos que a nossa vida ela fica completa, há um significado, há um motivo, há um porquê. E muitas pessoas não conseguem se satisfazer na vida, porque não compreendem o propósito que Deus tem para elas. É quando a gente começa a abençoar pessoas, é quando a gente começa a ter contato com as necessidades dos outros, que a gente vê o quanto nós podemos ser úteis na obra de Deus, no reino de Deus e na vida de tantas outras pessoas. Davi se tornou esse grande rei. Davi teve feitos enormes, mas ele foi marcado por ser um homem que servia ao Senhor, servindo as pessoas, servindo a sua geração. Deus quer fazer de cada um de nós pessoas que servem com unção, pessoas que servem com graça, pessoas que servem com autoridade, com influência. Deus quer fazer de cada um de nós aquilo que Ele planejou para nós. Pessoas que são extensão do seu amor, extensão da sua graça, extensão dos seus braços, extensão do seu abraço. E aqueles que se colocam à disposição de Deus para servir ao Senhor, para servir as pessoas, entendem que a igreja é esse lugar de trabalharmos juntos, a igreja é esse lugar de desenvolvermos esse chamado de Deus. E por isso que nós devemos amar tanto a igreja, e zelar por ela, e lutar por ela, porque a igreja é esse lugar de vivenciarmos e de colocarmos em prática esse chamado de Deus, que é o chamado de servir. A igreja é esse lugar onde nós vamos juntos crescer e alcançar e vivenciar o propósito que Deus tem para nós, porque não podemos servir sozinhos, não podemos servir no isolamento, não podemos servir na individualidade. Deus nos chama para sermos um corpo que serve em unidade, em comunhão, num propósito, numa mesma direção. A igreja é esse lugar, e você precisa se colocar à disposição de Deus para isso. Você que um dia já experimentou da graça e do amor de Deus,
Como foi a sua história? Como foi a sua trajetória? Quais foram as coisas que Deus já operou na sua vida? Quais foram os pecados que Deus já te purificou, já te libertou deles? Quais foram as mudanças, as transformações que Deus já operou na sua vida? Sabe, tudo isso que Deus já fez, tudo isso que Deus continua fazendo, tudo isso Deus faz para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos espalhar. Essa mesma graça um dia nos alcançou, pessoas precisam ser alcançadas por ela. Esse mesmo amor que nos purificou, que nos libertou, este mesmo caminho que nós descobrimos existir, um caminho que nos dá livre acesso a Deus, pessoas precisam descobrir essa verdade, vivenciar essa verdade, e eu e você somos instrumentos de Deus para que isso aconteça na vida delas. Nós que servimos a Deus porque o amamos, porque reconhecemos aquilo que Ele tem feito em nós, precisamos apresentar esse Deus de amor a pessoas que também talvez não se sintam amadas, não se sintam úteis, não se sintam parte de um propósito maior, não consigam compreender o motivo, o porquê das coisas. Nós precisamos apresentar para elas a verdade da palavra do Senhor. Nós que entendemos que o servir a Deus é porque antes de que tivéssemos a oportunidade de servir a Ele, Ele já havia nos servido. Quando Jesus lá na última ceia lava os pés dos discípulos dele, Jesus está ensinando ali uma grande lição. E Jesus não está lavando apenas os pés dos discípulos, Jesus está lavando os nossos pés naquele momento. Jesus está mostrando: eu vim para servir, eu vim para abençoar, eu vim para pagar o preço por você. Mas da mesma maneira que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus também nos comissiona a sermos como Ele, a fazermos como Ele, assumir a nossa condição de filhos, de servos, mas que assim como Ele um dia nos alcançou, nos abençoou, nós possamos ir e fazer o mesmo que Ele fez por nós, abençoando pessoas. Amados, nós precisamos servir, e eu quero convidar você que está assistindo esse culto vida, comece a servir a Jesus agora. Comece agora. Não importa o tempo de caminhada com Deus que você tem, não importa a sua história com Jesus, se ela é longa ou se ela é curta, se ela é de pouco tempo, não importa se você ainda nem se batizou, não importa se você ainda nem veio na igreja, você só está vendo as coisas pela internet, nem entrou dentro de uma igreja evangélica ainda, não importa, comece a servir a Deus agora, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu quero falar com você também que já está na igreja há muito tempo e deixou de servir. Volte a servir ao Senhor. E eu não estou te fazendo um apelo meu, não estou te fazendo um apelo em nome da igreja, por você, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, para que você seja alguém realizado, para que você seja alguém que tem um motivo de viver, por você, mas acima de tudo, claro, por Deus, que já fez tantas coisas na sua casa, na sua família, por Deus, por esse Deus que já te abençoou de tantas maneiras, mas você parou, você abandonou, e porque um dia pessoas falaram mal, pessoas criticaram, porque um dia pessoas te frustraram, pessoas te decepcionaram, você se achou no direito. Volte a servir ao Senhor, e recomece agora, sirva a sua geração. Deus quer tocar a nossa geração. Davi serviu a sua geração, nós precisamos servir a nossa geração.
Deus quer tocar a nossa geração, Deus quer tocar a nossa cidade. Nós como igreja, e aqui é central, nós precisamos ser uma igreja que serve ao Senhor. E não podemos ser uma igreja onde 6 ou 7 ou 8 servem, enquanto os outros apenas desfrutam. Nós precisamos ser um povo unido, que juntos trabalham, que juntos buscam servir ao Senhor com alegria, com excelência, com zelo. Se coloque à disposição de Deus para ser um servo que toca essa geração, um servo e uma serva do Senhor. Seja alguém que tenha atitudes, que tenha ações. Seja alguém que coloca em prática o chamado do Senhor. Não seja alguém que teoriza tudo. Não seja alguém que conhece tudo, que sabe tudo. Mas seja alguém que faça e comece a fazer. E quero dizer mais para a gente encerrar. Aqueles que fazem não têm tempo de falar dos que estão fazendo. Aqueles que trabalham não têm tempo para criticar os outros que estão trabalhando. Só critica, só murmura, só reclama, só fala mal, só encontra defeito quem não está fazendo nada. Se você tem olhado ao seu redor, dentro da igreja, e tem visto muitos defeitos, é porque provavelmente você não está trabalhando. Porque se estivesse trabalhando não teria tempo para ficar procurando coisas onde não existe. E talvez até existam. Mas quem está trabalhando não está preocupado com essas coisas. Está preocupado em anunciar o reino de Deus, em ser instrumento nas mãos de Deus. Está preocupado em se unir num propósito que há neste lugar, como igreja que nós somos, e vivenciar aquilo que Deus tem para nós neste tempo. Então se arrependa disso. Conserte o seu coração e se coloque à disposição do Senhor. Senhor Deus, nós oramos, Pai. Oramos para que este chamado se cumpra em nossas vidas. Oramos, Deus, para que esta palavra, Senhor, seja verdadeira em nós. E eu oro nessa noite, Deus, por cada homem, por cada mulher, irmão, irmã que está nos assistindo. Senhor, eu oro que em nome de Jesus, cada um, Senhor, seja despertado a trabalhar conforme a sua vontade. Assim como Davi trabalhou, assim como Davi serviu a sua geração, conforme a vontade de Deus, que nós também venhamos a servir a nossa geração, conforme a sua vontade. Senhor Deus, que em nossa igreja, sejamos aqueles que trabalham, sejamos aqueles que ouvem a voz do Senhor, sejamos aqueles que ouvem a direção que o Teu Espírito Santo tem para nós. E Senhor, que estejamos integrados, entrosados e com o mesmo objetivo, com o mesmo coração. Senhor, que sejamos despertados para isso. Eu oro também, Senhor Deus, nessa noite por aqueles que precisam ser curados, para que voltem a trabalhar ou para que comecem a trabalhar. Cura, Senhor Deus, as feridas da alma. Cura, Senhor, restaura, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa procure ajuda, que essa pessoa procure um parceiro de caminhada, de jornada, se exponha ao processo de cura, mas que ela seja curada e que ela venha frutificar no Teu reino, na Tua obra, na Tua presença, Senhor. Por fim eu oro, Deus, para que nós como igreja sejamos uma igreja trabalhadora, sejamos uma igreja frutífera, estejamos alinhados, Senhor Deus, na direção que o Senhor tem dado ao pastorado desta casa, estejamos unidos, Senhor, e que possamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos em nossos dias, que sejamos uma igreja que serve ao Senhor, servindo a sua geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração.
tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Que você e eu possamos despertar para servir a Deus e fazer a sua vontade. Antes da gente encerrar o nosso culto, eu gostaria muito de convidar você a estar desafiado nesses dias. Ainda nós temos quinta, sexta e sábado, porque no domingo agora é o encerramento do nosso jejum da vitória, no dia 25, 21 dias de jejum, e aí nós vamos encerrar com o batismo nas águas. E eu quero desafiar você a convidar alguém, a você que quer, você ouviu essa palavra e você quer servir ao Senhor, você quer fazer a obra de Deus, você quer agradar o coração de Deus, porque Jesus veio para servir e nós temos que servir, e como foi pregado aqui, é servir a Deus e servir a nossa geração. Quantas e quantas pessoas estão precisando de uma palavra e de serem salvas? Então nesse domingo quero que você traga o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho, traga para essa grande noite evangelística em nome de Jesus, aonde estaremos orando por milagres, aonde estaremos orando por salvação e aonde teremos o nosso batismo em nome do Senhor. Então domingo às 9 da manhã e às 19h30 em nome do Senhor, e Deus vai te abençoar
poderosamente em nome de Jesus, amém? Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo nosso culto vida, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos que estão participando deste culto e desses que vão participar depois, que vão estar ouvindo, participando pelo YouTube depois. Eu quero pedir que o Senhor abençoe eles de maneira especial, de maneira sobrenatural, em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoe, ó Deus amado, o nosso final de semana. Meu Deus, traga, Senhor, as multidões, que haja cura, que haja milagre, que haja salvação, que haja, Senhor Deus, um mover do céu neste lugar, em nome de Jesus, tanto no culto da manhã às 9 da manhã, como no culto da tarde às 18h30, que o Senhor esteja movendo de maneira sobrenatural. Pai, abençoe cada vida, e que esta estação vida, ó, esse ponto 8, possa ter sido algo sobrenatural na vida deles, e que eles possam, ó Deus amado, sentir e receber o toque do Senhor. Eu oro, meu Deus, por cura, por milagre, por libertação, por salvação, em nome de Jesus. Nós oramos e nós abençoamos em nome do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e ser com todos vós e convosco permaneça desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está conosco em todo o tempo. Que eu ande pelo vale, na sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre no meio das tempestades da vida, eu voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca